Elivaldo Barbosa, ontem houve a posse do ministro Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil. Ele foi conduzido à condição de ministro, né, de Estado, Elivaldo Barbosa, e aí entra para a história como um dos 8 piauienses que chegaram ao primeiro escalão do governo federal. Elivaldo Barbosa, o fato de terem chegado apenas 8 já é importante. O fato de nós... Opa, caiu tudo aqui, mas não tem problema. O fato de termos, Elivaldo Barbosa, o primeiro como ministro-chefe da Casa Civil, que muitos, ironicamente, até chamaram de primeiro-ministro, Elivaldo Barbosa torna esse fato ainda mais histórico, né? Ainda mais importante. É claro, é um fato que ontem chamou a atenção do país, essa mudança ministerial, quando mexe exatamente dos ministérios do Palácio do Planalto, aqueles que estão ali circundando o gabinete do presidente da República, tem uma força muito grande. Isso faz parte de uma mudança de comportamento do governo federal, especialmente dessa parte ligada à relação do Executivo com o Legislativo, que é importante, fundamental, e quem sabe até com desdobramentos para... Aí eu acho mais difícil, que é a relação do presidente da República com o Judiciário, que anda estremecida além da conta. Mas o ministro Ciro Nogueira, ele se apresentou ontem já mostrando as credenciais com muita habilidade de buscar, de defesa da democracia, dizendo, falou, olhando para o presidente Jair Bolsonaro e reafirmando o compromisso e buscando conduzir ou contribuir para a condução do governo, levando em conta esse princípio que é o respeito à democracia. Então, já é uma sinalização, Joelson, para instituições como o Congresso Nacional, ele que integra o Congresso Nacional como senador da República. Elivaldo Barbosa, o presidente Jair Bolsonaro falou a respeito do que seria para ele o mais importante papel de Ciro Nogueira agora no primeiro escalão do governo. É uma demonstração por parte do governo que nós queremos cada vez mais aprofundar o relacionamento com o parlamento. E não é a primeira vez que eu digo que legislativo e executivo, na verdade, é um só poder. Quase tudo que porventura nós viemos decidir por aqui passa pelo parlamento. E o parlamento também, muitos projetos que nascem lá, depende do governo para a sua implementação. E temos hoje uma convivência extremamente pacífica, salvo alguns senões, faz parte da política. Se lamentamos esse momento triste, que infelizmente não tem como ser resolvido a curtíssimo prazo, mas brevemente tudo estará resolvido. Quanto melhor nós, Executivo e Legislativo, nos entendemos, melhor é para 210 milhões de pessoas. Elivaldo Barbosa, então está aí o governo Bolsonaro, o Bolsonaro apostando que Ciro vai colaborar nessa articulação com o Congresso, fazer do Congresso uma coisa só com o Poder Executivo. Essa é a expectativa, eu imagino, do ministro Ciro Nogueira. Aliás, Gelson, quando falamos no início do jornal, a confirmação da primeira agenda do ministro Ciro Nogueira no Piauí para o dia 14 de agosto, passando esse sábado no próximo, e no encontro com prefeitos na sede da APPM, eu já recebi algumas ligações de lideranças políticas muito entusiasmadas, afirmando já introduzindo já o componente político nesse encontro. E com até uma certa razão, porque é o encontro do senador Ciro Nogueira com prefeitos, e é exatamente nesse meio que o Progressistas é mais forte no estado do Piauí, é a sigla com mais gestores filiados, perto de 100 em todo o estado, inclusive a entidade dos prefeitos, a APPM, é dirigida por um filiado ao Progressistas, o prefeito de Francinópolis, Paulo César Moraes. Então ele vai estar num ambiente muito à vontade com a maioria dos prefeitos filiados ao Progressistas e também uma relação que ele sempre manteve com gestores de outras siglas, de siglas até próximas ao campo de atuação política do Progressistas. Então há quem diga até que esse encontro terá o ar de sinalização para a arrancada do bloco de oposição de forma mais densa, coesa, com vistas à sucessão estadual do ano que vem. Elivaldo, é interessante você falar a respeito desse assunto, porque muito está se falando sobre como Ciro Nogueira vai ajudar o governo Bolsonaro, a gestão Bolsonaro, a caminhar
E o próprio senador Ciro, o ministro Ciro, perdão, falou sobre esse assunto, disse como é que vai fazer, deu até um receituário, disse que vai ser o timoneiro, vai ajudar o timoneiro ali do lado, que seria o presidente Bolsonaro, enfim. Agora, ele também não vai esquecer dos desafios que tem no estado do Piauí. De forma alguma. E vai fazer o que for possível para manter a atenção com as bases do Progressistas no estado do Piauí, de olho, claro, em atender às demandas da população, desses prefeitos que estão lá na ponta, mas também para não perder o vínculo político com isso. Com certeza. Vai ter um olhar especial. E esse encontro, quem viver verá, nós vamos ter uma sinalização de como será o comportamento político de Ciro Nogueira daqui para frente em relação ao Piauí. Mesmo com a possibilidade de candidatura, a meu ver, deixa de existir. Não tem como ele ser candidato dentro dessa pegada que ele está lá em Brasília, mas não vai ser bom para o ministro sofrer uma derrota acachapante no seu estado. Verdade, Elivaldo Barbosa. Bom, o ministro Ciro falou a respeito de como ele vê a gestão de Jair Bolsonaro de agora até 2022. Este momento representa um ponto de inflexão importante e digno de destaque. A travessia do seu governo, senhor presidente, durante a maior pandemia da história da humanidade, produziu ondas e abalos gigantescos. E graças ao maior programa assistencial da história do Brasil, os brasileiros não ficaram à deriva. A vacinação, ministro Queiroga, avança. E em breve nós teremos todo o nosso país imunizado, com a economia pronta para crescer. Estamos cruzando o cabo das tormentas políticas, das tormentas sociais, econômicas e institucionais. Vossa Excelência, presidente, é o nosso timoneiro. E eu serei aquele ajudante que estará constantemente ao seu lado, avisando dos perigos no percurso, tentando ajudar a enxergar no meio da névoa, meu querido Davi, querendo sempre auxiliá-lo a encontrar o rumo certo. Elivaldo Barbosa, nesse trecho da fala, Ciro, inclusive, diz aquilo que ele imagina que o governo precisa fazer, né? Organizar a economia, organizar a política, né? Ele fala de uma organização política do governo, vacinação das pessoas, né? Que é para poder chegar forte em 22. Elivaldo Barbosa, Ciro também vai ter esse papel de ser um instrutor da cartilha política de Bolsonaro? É preciso que sim, né? É preciso que tenha primeiro uma ligação muito próxima, muito integrada com o presidente, não só para acompanhar nas ações mais extremadas do presidente, mas para procurar interferir naquilo que eventualmente prejudique não só a imagem do presidente, como também a imagem do governo. Ciro Nogueira no governo vai ter esse papel também, terá esse papel de reverter um momento que não é dos melhores, nem para a imagem do presidente, nem para o desempenho administrativo e político do governo. Por isso que ele citou essa situação aí da vacinação, do auxílio emergencial e também da relação com os poderes, principalmente o legislativo e o judiciário. Elivaldo, a propósito dessa relação com os poderes, legislativo e judiciário, Elivaldo Barbosa, Ciro Nogueira, porque teve agora uma nova declaração contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Já foi agora pela manhã. Agora pela manhã. Por quê? O ministro Alexandre de Moraes, do STF, incluiu Jair Bolsonaro nas investigações de fake news, pelo que ele teria dito em relação às urnas eletrônicas e a possibilidade de fraudes nas eleições do Brasil. Agora, na prática, Bolsonaro passa a ser um investigado. É verdade. No STF. E aí, Bolsonaro reagiu firmemente, Elivaldo Barbosa. Muito, no estilo dele, com a expressão do tipo, olha, ministro, a sua hora vai chegar. Então, isso significa dizer que o ministro Ciro Nogueira ele pode controlar muita coisa do governo, menos o comportamento do presidente. Elivaldo Barbosa, o ministro Fux tentou um diálogo com o presidente Bolsonaro algumas semanas atrás, antes da última cirurgia que ele fez. O ministro Luiz Roberto Barroso buscou a ação, né? A ação contra o presidente. Alexandre de Moraes está na mesma linha, são linguagens diferentes. E Ciro Nogueira está no meio desse processo todo de tentativa de organização e, quem sabe, de facilitação do diálogo. E num trecho da fala, ele deixou um recado muito claro. O Progressistas estará, o partido do ministro Ciro e o ministro Ciro, estarão alinhados com o que diz os princípios da democracia. Confira. A democracia é líquida e certa.
Difícil por natureza. Difícil por natureza. Mas é a coisa certa. E é por ela que eu estou aqui. E é por ela que todos nós estamos aqui. É por ela, presidente. Por ela que o senhor está aqui. Para cuidarmos dela, para zelarmos por ela, para aprofundarmos na diversidade, nas diferenças, a nossa realidade democrática. Minhas amigas, meus amigos, este momento representa um ponto de inflexão importante e digno de destaque. A travessia do seu governo, senhor presidente, durante a maior pandemia da história da humanidade, produziu ondas e abalos gigantescos. E graças ao maior programa assistencial da história do Brasil, os brasileiros não ficaram à deriva. A vacinação... Daí a vacinação e os programas sociais do governo que atenderam a Jair Bolsonaro. Edivaldo Barbosa, a ideia de que não vai ter eleição nem passa pela cabeça de Ciro Nogueira. Correto. E, embora essa ameaça já tenha sido colocada claramente pelo presidente Bolsonaro, mas Ciro Nogueira, na posse, reafirmou o compromisso com a democracia. Bom, é uma meta anunciada e publicamente pelo ministro da Casa Civil. Se ele vai cumprir essa meta, só o tempo dirá. Edivaldo Barbosa, o governador Wellington Dias publicou nas redes sociais uma manifestação de felicitações, e de expectativas em torno da chegada de Ciro Nogueira ao Ministério da Casa Civil. Ele disse o seguinte: pelo povo do Piauí, desejo bons resultados na missão do ministro da Casa Civil, senador Ciro Nogueira. Muitas bênçãos de Deus para que seu trabalho traga melhorias para o nosso povo e também para o Brasil, foi o que disse o governador Wellington Dias através das suas redes sociais. Edivaldo Barbosa, Wellington Dias reconhecendo a chegada do ministro Ciro a essa condição e Edivaldo Barbosa mantendo essa relação, apesar da... Cordial, né? Cordial. Claro. Bem ao estilo Wellington Dias. A gente sabe das diferenças que existem hoje entre os dois. Já foram aliados, estiveram juntos aí em várias eleições. Agora é o momento de lados opostos. Mas mesmo assim, não é que seja dada uma trégua, mas é o respeito à investidura de um parlamentar piauiense num cargo de relevância na República. Então, o governador Wellington Dias manifestou cordialmente os cumprimentos e desejo de boa sorte ao ministro Ciro Nogueira. Edivaldo Barbosa, vamos falar agora a respeito de CPI do transporte coletivo. Edivaldo Barbosa, o assunto está tomando conta bastante das discussões políticas. Existe uma CPI do transporte coletivo em andamento, lá na Câmara de Vereadores, a possibilidade de que seja aprovado um relatório, talvez em plenário, para apontar aquilo que é a conclusão da CPI. E a conclusão da CPI, Edivaldo Barbosa, pode ter desdobramentos, pode ser oferecida denúncia ao Ministério Público, pode resultar em ação na Justiça, pode ter eventualmente indiciamentos, e aliás esse é o papel inicial da CPI, ou pode apontar soluções para o problema. A representante do CETUT, a advogada Mayara Moraes, falou a respeito do papel da CPI na visão das empresas do transporte urbano de Teresina. Vamos ouvir. A Comissão Parlamentar de Inquérito tem o poder de investigar, mas ela não pode atuar de maneira assodada, fazendo antecipação de juízos de valor ou de análises documentais ou de informações constantes dos procedimentos que representam um verdadeiro massacre a reputações daqueles envolvidos. A Comissão Parlamentar de Inquérito ela deve produzir um único relatório. Não existe previsão de relatórios múltiplos, também tampouco no regimento interno da Câmara Municipal existe previsão sobre aprovação em plenário em cima de eventuais dúvidas. O artigo 43 do regimento interno, ele determina que o relatório concluso deve ser encaminhado ao presidente da Câmara Municipal, que aí sim encaminhará à mesa diretora, encaminhará aos demais órgãos envolvidos, ao Ministério Público, ao Poder Executivo, para que as providências sejam tomadas. Ou seja, Edivaldo, na opinião de Nayara Moraes, nada de história de relatório em plenário. A comissão tem que produzir um material que será entregue à mesa diretora, ao contrário do que disse o presidente da casa. Correto. Então, com isso, a doutora Nayara, advogada do CETUT, acaba de revelar os fundamentos de uma petição que já deve estar pronta lá no CETUT para ser protocolada na Justiça, assim que sair o resultado e o desfecho da Comissão Parlamentar de Inquérito do Transporte Coletivo. Porque se predominar o
o ponto de vista do presidente da Casa, Jeová Alencar, e da Comissão Parlamentar de Inquérito, a comissão tomará posições duras em relação ao setor empresarial e ao setor público da gestão passada. Vamos ver o que pode acontecer. Mas tudo indica, o ambiente está todo criado, Joelson, para essa CPI acabar na Justiça. Elivaldo Barbosa, isso talvez seja mais grave do que o que a gente está vivendo agora. Certeza. Porque se entrar na Justiça, se judicializar, isso pode suspender o serviço do transporte coletivo, dependendo das decisões que forem tomadas dali em diante. O fato é que a esperança que se tinha de diálogo entre empresas e prefeitura, esse já se foi há muito tempo, Elivaldo. Não tem esqueça. Mais. Essa relação é muito precária. Ela foi agravada pela CPI. Muito deteriorada. E eu não vejo, hoje pode até mudar amanhã para o bem da população, de um serviço necessário, essencial. Mas hoje essa relação está muito deteriorada. Hoje, prefeitura, a atual gestão e os consórcios que prestam serviço na área do transporte coletivo, essa relação é próxima a zero em relação a consequências favoráveis a um serviço eficaz e que possa atender aos interesses da população. Bom, eu soube através de informações de bastidores que a S-Trans hoje faz contas, cálculos, verificações sobre quanto o poder público gasta com o sistema de transporte coletivo atual, concedendo aos empresários ou pagando aos empresários aquilo que está estabelecido em lei e quanto eles gastariam se colocassem uma empresa de transporte. Estão colocando esses dois valores na balança. Correto. Se eventualmente julgarem que é possível manter um transporte coletivo funcionando sem a necessidade das atuais empresas, eles estão dispostos a fazer isso, Elivaldo. Correto. É uma conta bem complicada. Olha só, eu falei agora há pouco da petição, ação judicial do setor empresarial contra a CPI e vou falar de outra também, uma ação judicial da Prefeitura contra o setor empresarial. Ela já está prontinha também e propõe o rompimento do contrato, tendo como base o não cumprimento de várias cláusulas contratuais. Esse é o apelo da Prefeitura, que possivelmente será protocolado também na Justiça para atender a um objetivo da atual gestão, que é de romper o contrato dos transportes coletivos com os consórcios que hoje atuam no setor. Elivaldo Barbosa, é como se a CPI fosse um disjuntor. Na hora que ele disparar, as ações vão na Justiça. Muito bem, vamos aguardar o relatório final. Tem prazo, Elivaldo? Tem prazo sim. O prazo são 90 dias. Agora ela deve terminar agora em setembro. Mas, segundo o vereador Gilberto Borges, a tendência é que o esforço é para que o relatório seja concluído ainda no mês de agosto e nem ser necessário o pedido de prorrogação do prazo. Elivaldo Barbosa, quero agradecer a sua participação conosco. É isso, Joelson. Obrigado. Até amanhã cedinho, amanhã sexta-feira. Sexta, hein? É dia de informação fora da curva com Glenda Uchoa. A gente se encontra lá no Acorda Piauí às 6h30 e depois aqui no Jornal do Piauí.